Quero saudar os amados irmãos na Santa Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus nos dê, em mais uma semana que está começando, muita paz, muita saúde, alegria e harmonia dentro do nosso lar, que é o que nós estamos precisando nos últimos dias, né? Que então que o Senhor, nosso Deus, possa estar visitando cada lar nesse momento, possa estar abençoando cada família que se vai representar aqui nessa manhã, nesse dia. E que também, da mesma maneira, possa estar abençoando de maneira poderosa aqueles amados irmãos que por algum motivo não puderam estar conosco nessa manhã, né, irmãos? Porque só Deus é sabedor de todas as coisas, Ele sabe das dificuldades de cada um. Para começar o trabalho desse dia, dessa manhã, tem um convite ao culto, no livro de Salmos 27, 7 a 8. Salmos 27, 7 a 8. Amém, amados? Salmos 27, 7 a 8 diz: lembro com uma só voz, amém, irmãos? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Oração de adoração como um integrante da UMP. Soberano Deus eterno Pai, Pai amado, Pai bendito, Pai, estamos aqui na sua casa, meu Senhor, para te adorar, te mostrar como Pai, te agradecer de cada momento presente, Pai, te agradecer de cada laço de Cristo, amor, sabe, Senhor, da sua casa, Pai, que tudo que passamos aqui seja para a sua honra e glória, Pai, nosso intuito é te adorar, pois só o Senhor digno de honra, majestade e louvor, é o que pedimos e agradecemos em nome do seu Filho amado, Jesus, amém. Leitura bíblica alternada, Salmos 27, do 1 ao 6. A coral, irmãos. Leitura bíblica após o coral. Coral, voz angelicais e cântico.
27, 1 a 6. Salmos 27, 1 a 6. Os irmãos, se puderem se colocar de pé. Leitura bíblica alternada, Salmos 27, 1 a 6. Eu vou começar lendo. Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade, ele te ocultará no seu pavilhão. No recôndito do teu tabernáculo me acolherá. Ele vai alinhar sobre uma rocha. Todos. Agora será levantada a minha cabeça. Acima de mim do céu. No seu tabernáculo receberei sacrifício de júbilo. Cantarei, saltarei ao Senhor. Ministério de adoração que eu vou, nesse momento teremos o momento de dízimos e ofertas, irmãos. O ministério estará cantando um cântico, estará entoando um cântico, e é o momento dos dízimos e ofertas. E acabou aqui o problema de hoje. Segundo domingo, né? Dízimos e ofertas, campanha do quilo. Estarei lendo um texto de 2 Coríntios 9, 6, 7, antes, que diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Pai, Senhor, nós vamos ficar de pé para continuar esse momento de adoração ao nosso Deus. Dizendo, Senhor, traz a nossa estrela para o mundo. Porque
cada oração que foi feita pelo meu irmão, que na quinta-feira ele sofreu um acidente gravíssimo, lá em Tocantins. Um carro invadiu a contramão, aí para a gente enviar do caminhão de um outro carro, o carro bateu na carreta, o cara ficou todo esmagado, foi uma coisa horrível, estava até no grupo da igreja. Aí eu gostaria de agradecer aos irmãos, as orações que foram feitas a favor dele, porque ele só fraturou o braço. A gente está agradecendo a Deus aqui, mas infelizmente tem outra família que está chorando pela perda do seu outro querido. Aí nós oramos pela família, porque foi um acidente gravíssimo, mas graças a Deus meu irmão está bem e deve retornar na próxima quinta-feira aqui para o Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, damos graças pelos dízimos e ofertas aqui depositados, porque a gente sabe que o Senhor é o dono de todo o ouro e toda a prata, que nada precisa das mãos humanas. Mas a tua igreja, Senhor Deus, nós sabemos que necessita desses recursos, e há também aqueles que necessitam do auxílio e ajuda da igreja, e nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses gêneros, pelos dízimos, pelas ofertas, e pedimos que o Senhor continue sustentando, Senhor Deus, a tua obra, porque a tua obra é o Senhor que realiza, e essas ofertas não somos nós que oferecemos ao Senhor, é o Senhor que nos oferece. Senhor Deus, te agradecemos pelo livramento do irmão do presbítero César, do diácono César. Senhor Deus, te pedimos a bênção, que tu continue abençoando a tua igreja, os que aqui estão, as famílias que aqui estão representadas, todos os que estão presentes, os que estão saindo de casa, Senhor Deus. E dizer que todos nós, a maioria, ou alguns de nós, não sei, tu sabes, sofre de mazelas, sofre de dores, sofre de aflições, doenças, Senhor Deus. E é difícil falar, mas nós te agradecemos por isso. Eu lembro do apóstolo Paulo que tinha um espinho na carne e o Senhor não tirou. O Senhor disse que a tua graça bastava para ele. A gente não sabe que espinho na carne era esse, então eu posso pensar, eu posso imaginar que o espinho na carne dele podia ser problema de coluna, como eu tenho, ou diabetes, ou um problema financeiro, como muitos têm. Nós podemos nos identificar. E hoje, Senhor, nós nos atrevemos a não te pedir a cura e não te pedir o livramento, mas pedir a tua graça, porque ela nos basta. Agradecemos, Senhor Deus, não em nosso nome, mas no nome do teu santo Filho e amado, Jesus Cristo. Amém. Chegou a hora da mensagem, igreja, e a oportunidade eu estava convidando o nosso pastor para que esteja apresentando o mensageiro dessa manhã, desse dia, à igreja. Amém da mensagem do Senhor Deus, convidado esta manhã para trazer a palavra é o nosso querido seminarista Rodrigo Borges Ribeiro, e nós estaremos fazendo uma oração por iluminação, e em seguida o seminarista Rodrigo estará então lendo a palavra do Pai, pregando a palavra de Deus nos nossos corações. Peço à igreja que se mantenha assentada, fechando nossos olhos para esse momento de oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos na tua casa, ó Pai amado, nesses momentos que antecedem a pregação da tua palavra. E humildemente, aqui neste lugar, te rogamos em nome de Jesus, soberano, Senhor Deus, nos iluminar com teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a leitura da tua palavra, ouvir a mensagem, a pregação da tua palavra, Senhor Deus, e entender, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor nesta manhã quer falar aos nossos corações, aos corações do povo que está aqui no santuário, que está no templo, ó Pai, no culto presencial, ou também, Senhor Deus, as pessoas que estão
através da internet, das redes sociais, estão acompanhando, participando deste culto. Abençoa o seminarista Rodrigo, Senhor Deus, ilumina ele, a mente dele com teu Santo Espírito, ó Pai, e que possamos ouvir neste momento o Senhor falar, usando o teu servo como instrumento nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer as orações da igreja. Alguns devem estar cientes de que essa semana eu fiz alguns exames, estava com as vistas meio estranhas ali, havia uma suspeita de glaucoma, mas, para graça de Deus, não deu nada, está tudo normal. O médico disse que é possível que isso seja em função de algumas alergias que eu possuo, né? Também um aumento de grau da glucosidona, né? Mas fico aliviado e agradeço à igreja pela preocupação e pelas orações. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Faremos a leitura apenas do verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Se você puder ficar de pé, passamos a leitura. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos ler mais uma vez juntos, mais uma vez? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Deus nos abençoe, a igreja pode tomar assento. Irmãos, a carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, não a uma, mas a 4 igrejas. Se você procurar no mapa, você não vai encontrar a cidade da Galácia, você vai encontrar um território, uma província inteira. Essa província provavelmente foi onde Paulo atuou na sua primeira viagem missionária. Então a carta aos Gálatas é direcionada às igrejas que ele fundou durante essa primeira viagem missionária. Foram as igrejas de Antioquia da Psídia, Listra, Derbe e Icônio. O que motivou Paulo a escrever era o ataque de alguns judeus convertidos a Cristo, que acreditavam que para um gentil, um não judeu, servir a Jesus Cristo, ele precisava se tornar um judeu para isso. Ele tinha que guardar a lei de Moisés, se circuncidando, se abstendo de certos alimentos, guardando o sábado, guardando as festas. Ele tinha que se tornar um judeu para servir a Jesus. Hoje, nós consideramos isso um absurdo. Mas para aquele tempo, era uma coisa que até fazia sentido. Porque isso resolvia 2 problemas. O primeiro era um problema social. Quem não era judeu, quem era pagão, sempre estava incluído dentro de um grupinho. E esses grupinhos costumavam ter deuses padroeiros. Você tinha lá o grupinho dos pescadores. Os pescadores tinham um deus a quem eles consagravam as suas pescas. Então, antes de ir ao mar, eles sempre faziam oferendas a esse deus, buscando proteção em alto mar, buscando ter uma boa pescaria. Você tinha as meretrizes do templo que cultuavam aos deuses da fertilidade. Então, sempre que o templo abria, elas faziam as suas consagrações a esses deuses. Depois que essas pessoas se convertiam a Jesus, elas já não faziam parte desses grupos mais, para não incorrer nessa idolatria. Então, eles ficavam meio que suspensos. Em que grupo que eles vão se encaixar agora? Onde eles vão fazer parte agora? Muito bom. Até aquele momento, se acreditava que os judeus eram o povo de Deus. Então era lógico de que o próximo grupo em que eles iriam ser incluídos seria o grupo do povo de Deus. Então isso resolvia
sociológico. Você circuncidava o gentil, você impunha a ele a lei e pronto, ele agora faz parte dos judeus, o povo de Deus. O outro problema era de que resolvia também uma questão de messianato, né? Jesus, ele era o Messias dos judeus. Então, se alguém queria servir ao Messias dos judeus, precisava ser, obviamente, judeu. Além de impor esse tipo de coisa aos gentios, esses judeus que haviam nas igrejas da Galácia, eles acusavam Paulo de ser um falso apóstolo, dizendo que ele não tinha andado com Jesus enquanto Jesus estava na terra. Paulo, então, se vê motivado nisso a escrever a carta aos Gálatas, e a estrutura da carta é muito simples, ela se divide em apenas duas partes. Você tem uma primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 11, onde Paulo vai, ao mesmo tempo, se defender das acusações que são feitas a ele e atacar aqueles que estavam criticando. E no capítulo 4, verso 12, até o final da carta, você vai ter uma segunda parte, uma segunda estrutura, onde Paulo procura persuadir os seus leitores a obedecerem a Cristo e a imitarem, inclusive, o comportamento dele. Irmãos, eu quero deixar claro aqui que o judaísmo sempre foi uma religião de graça. Lendo esse tipo de coisa, a gente é tentado a acreditar que os judeus eram salvos ou justificados pela obediência à lei. Ninguém nunca, guarde isso, nunca foi justificado por guardar a lei. A justificação nunca foi pelas obras, nem no Novo e nem no Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 7, Deus ele deixa muito claro que ele escolheu Israel não porque Israel era uma grande nação, pelo contrário, eles eram a menor de todas as nações. E ainda assim, Deus os amou. Os judeus tinham plena consciência de que tinham se tornado povo eleito por causa da graça de Deus, unicamente. E nesse mesmo capítulo 7 de Deuteronômio, está apontado o propósito da lei. O propósito da lei para o judeu era eles permanecerem como povo da aliança e não serem incluídos como povo. Até porque eles já eram o povo de Deus antes da lei ter sido dada. A lei, se você for fazer a leitura, só vai aparecer lá em Êxodo capítulo 20. Então quer dizer que antes disso, Israel ainda não era povo. Israel era povo. Israel se tornou povo pela graça. É como se Deus dissesse assim: olha, eu escolhi vocês pela minha graça, só que se vocês quiserem continuar sendo povo, está aqui os mandamentos, obedeçam a esses preceitos, vocês continuarão gozando da minha bênção. Só que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que as pessoas vivem. Porque apesar de eles saberem que não era pelas obras, Deus havia escolhido os judeus pela graça, eles estavam querendo impor a lei com ela abaixo dos gentios, considerando que era por meio da lei que o povo seria aceito por Deus. Irmãos, é isso que muitas das vezes nós fazemos também. Queremos pegar coisas que são secundárias e colocar no lugar das coisas primárias. Nós às vezes incorremos nesse erro. E com isso, nós acabamos reduzindo e desidratando a graça. Nós queremos colocar a graça em escanteio e considerar que o que uma pessoa faz é o que torna ela aceitável diante de Deus. Quando, na verdade, é a obra, sim, mas de Jesus Cristo. Portanto, isso poderia passar batido aos nossos olhos se fosse nos nossos dias. Esses motivos, tanto sociais quanto religiosos, a gente poderia achar muito razoável e considerar isso como uma coisa tranquila, faz sentido. Mas Paulo tinha umas sacadas muito interessantes. Ele percebeu como isso era nocivo. E se ele não tivesse combatido esse tipo de pensamento, hoje não teria cristianismo. Hoje nós seríamos apenas um grupo dentro do judaísmo. Seríamos mais uma seita dentro do judaísmo. Então, em Gálatas, nós temos uma boa parcela da teologia de Paulo. E se eu posso resumir a teologia de Paulo, eu diria que Paulo enxerga o cristianismo
religião de liberdade. Liberdade. Uma liberdade que vai desaguar, cuja consequência é uma transformação de vida. Então, com base nesse versículo que nós acabamos de ler, eu gostaria de trazer hoje para vocês 3 coisas das quais Cristo nos libertou. E sem a obra de Cristo, nós jamais conseguiríamos ser libertos. A primeira coisa é do pecado. Paulo enxerga o ser humano como alguém que nunca é imparcial e totalmente livre para fazer o que quer. Paulo tem em mente que o ser humano ele sempre tem um mestre. Ou você serve a Deus para a justiça, ou você serve ao pecado para a morte. Você nunca é imparcial. Você é um cavalinho onde sempre tem alguém montado em cima de você e conduzindo você por um caminho. E para esse apóstolo, o pecado é visto como um rei que persuadiu o homem e que dominou o homem de tal forma que o homem não é capaz de se livrar dele. Nos tempos antigos, quando um rei ia à batalha e ele vencia o povo, ele costumava destruir aquela cidade, mas fazia alguns prisioneiros de guerra e voltava para a sua cidade arrastando esses prisioneiros humilhados atrás da sua carruagem. A ideia é exatamente isso. Para Paulo, foi isso que o pecado fez com o ser humano. O ser humano é um ser miserável, escravo do pecado, que foi vencido pelo pecado e agora é humilhado nessa situação. O homem sem Cristo é como alguém que está preso num cativeiro. O dono desse cativeiro, a pessoa que controla esse cativeiro, é um completo psicopata que humilha essa pessoa, que abusa dela, que inclusive dá substâncias anestésicas a essa pessoa, que manipula essa pessoa e faz ela achar que inclusive está tudo bem, que nada daquilo é estranho, que é anormal. Você já reparou como as pessoas que não têm Cristo, elas sofrem por causa do seu pecado, mas elas chegam ao ponto de defender o pecado? O pecado ele faz a mente do homem. Mas apesar de eu ilustrar dessa maneira, o homem é um escravo arrastado, o homem é alguém aprisionado, que não pode escapar do Senhor daquele cativeiro. A situação é pior do que isso, porque todos esses exemplos falam de senhores externos, mas o pecado está no interior do homem, o pecado está no coração do homem. Não tem como o homem fugir disso, não tem para onde ele correr. A gente que é calvinista, né? A igreja presbiteriana, a igreja calvinista, a gente não costuma falar muito de livre-arbítrio, verdade? Para alguns, inclusive, livre-arbítrio nem existe, mas na verdade o livre-arbítrio existe. Você tem liberdade para escolher fazer o bem ou o mal. O que você não consegue é colocar como escolha para o bem em prática. É isso que você não consegue. Não é isso, por exemplo, que Paulo diz lá em Romanos 7? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas aquilo que eu reprovo, isso é o que eu pratico. Isso para ele é lei. Ele sabe o que é o bem, ele quer praticar o bem, mas ele não consegue. Por outro lado, o mal que ele tenta, isso, o mal que ele reprova, é isso que ele acaba fazendo. E antes que você pense que Paulo ali está usando a sua própria vida como ilustração, antes que você pense que Paulo está falando da realidade dos cristãos, não. Paulo está falando da situação, está se usando como exemplo para falar da situação de alguém sem Cristo e completamente dominado pelo pecado. Essa pessoa quer fazer o bem, mas ela não consegue. Há um Senhor que domina sobre ela. E esse Senhor, esse pecado que domina sobre o homem, ele cegou o homem. Ele enfiou os 2 dedos no olho do homem e cegou o homem. Naquele tempo, os senhores podiam fazer o que quisessem com seus escravos, inclusive matá-los se quisessem. O pecado, então, do Senhor tirando, ele furou os olhos do homem. O homem, a partir de então, não conseguiu mais contemplar a glória de Deus. Ele esfolou a natureza humana de tal forma que a imagem de Deus no homem se tornou completamente distorcida. Deus ele é um ser racional e o homem também é racional. Só que o pecado fez com que a razão do homem agora é maquinacional.
Deus é um Deus criativo. Ele fez o homem também como ser criativo. Mas o pecado torceu essa criatividade para que o homem sempre pensasse em algo novo e uma nova maneira de prejudicar o seu próximo e de fazer o que desagrada a Deus, que é reprovado diante de Deus. O homem é um ser moral, mas o pecado destruiu a moralidade humana. O homem é um ser espiritual, mas o pecado fez com que essa espiritualidade primeiro se tornasse nula e segundo, conduzisse o homem para uma eternidade longe de Deus. O homem é um ser relacional, mas o pecado prejudicou todas as nossas relações, tanto com Deus quanto com o próximo. E por aí vai. O pecado alienou o homem do seu Criador. E ele inclusive usa o corpo do homem como instrumento da injustiça. Ele usa o homem para colocar em prática os seus desígnios perversos. E falando dessa maneira, parece até que o ser humano é um coitadinho, é inocente, ele está sendo manipulado. Não, meu irmão. O homem, ele se viciou no pecado. O homem tem culpa disso tudo. O homem experimentou o pecado, se apaixonou pelo pecado e se vendeu ao pecado. Ele gosta dessa situação. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz que o mundo jaz no maligno. E quando você faz essa leitura assim, no grego, lá no texto que João mesmo escreveu, você percebe que o sentido que João quer dizer é que Satanás ele está com o mundo nos braços, embalando o mundo como se fosse uma criança. E ele está conduzindo esse mundo, essa criança nos seus braços, em direção ao abismo. Mas essa criança não se importa de estar ali, ela quer estar ali. Essa criança está voluntariamente nos braços de Satanás. Ela não quer saber para onde ela está sendo conduzida. E olha, todos os dias nós somos bombardeados com notícias trágicas. Pessoas que aparentemente chegaram no limite do nível da perversidade. Quando parece que chegou nesse ápice, sempre tem mais uma que vem depois que supera essa expectativa, mostrando que não há um limite para fazer o mal. É tanta morte, é tanta corrupção de forma generalizada, é tanta imoralidade, é tanta coisa que a gente ouve falar, que se tornou inclusive comum para muitos de nós. A gente quase não se choca mais. Isso se tornou normal, quando na verdade não é. E a gente às vezes pensa que nunca seria capaz de fazer isso, né? Talvez você não seria capaz de chegar ao ponto de matar uma pessoa, de roubar, de fazer esse tipo de coisa. Mas você com certeza já falou mal de alguém, você com certeza já agiu sem empatia, você já agiu com agressividade, você já confiou mais em pessoas, em coisas do que em Deus, e isso é idolatria, você já mentiu, inclusive para se safar das consequências dos seus erros, você já desejou o mal para o seu próximo, você já guardou rancor, você já invejou. Então, você também tem tudo isso. Às vezes a gente se sente muito bonzinho porque não mata, não rouba e não adultera, mas se esquece que pecado é pecado de qualquer jeito. E até nas coisas pequenas, nós falhamos. Um pensamento mau, um desejo impuro, um sentimento errado, um olhar malicioso, emprestar os ouvidos a coisas que não se devem, propagar uma fofoca aqui e outra ali, procurar vingança de alguma coisa que fizeram contra você. As pessoas que são viciadas, elas dizem que dariam tudo para se livrar do seu vício. Pessoas que vivem nas drogas, são viciadas em sexo. As pessoas desejariam sair dessa situação, mas tão logo o seu vício chama, eles correm para satisfazer. Não há um controle. As pessoas estão dominadas pelo pecado. Gente que vive na ganância, e a ganância é idolatria, que é amor ao dinheiro, elas não conseguem parar enquanto o bolso delas não estiver totalmente cheio, e para elas o bolso sempre está vazio, Para ela nunca é demais. Um pouquinho sempre é melhor. Um pouquinho a mais sempre é melhor. Pornografia, gula, preguiça, o consumismo desenfreado, tudo isso são traços do
pecado atuando no interior do homem. O homem ele não pode ser livre desse Senhor que o escraviza, a não ser pela obra de Jesus Cristo. E meu irmão, a boa notícia é que se hoje você está aqui e conheceu a Jesus Cristo, você é livre disso. Você hoje tem liberdade para olhar nos olhos do pecado quando a tentação vier até você e dizer: não, eu não te devo mais nada. Eu posso ser livre desse cativeiro. Eu posso agora viver uma vida que agrada a Deus, porque a minha visão foi restituída. As algemas que me prendiam ao mundo foram retiradas. O sangue de Cristo dissolveu aquelas algemas, aquelas correntes. Aquilo não me prende mais. Eu posso agora ter liberdade para servir a Deus em plena obediência. Eu saí de um Senhor e fui para outro. Eu saí da morte e fui para a vida. Como está escrito em Colossenses 1, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós não temos parte com o pecado mais. Se você tem enfrentado dificuldade na sua luta contra o pecado, sabe que você já é livre disso. Não fique vivendo como se você ainda fosse um escravo. O povo foi liberto do Egito, mas eles ainda viviam prostrados como se fossem escravos. Deus não tinha libertado, os egípcios não estavam mais lá, mas as práticas deles ainda eram as mesmas. Por isso Paulo diz que nós devemos nos considerar mortos ao pecado. Se você está morto, aquilo não é uma realidade mais para você. Se você está morto, agora você tem que viver em novidade de vida. Você morreu para o pecado e ressuscitou com Cristo para uma nova vida, servindo a Deus e não ao pecado mais. Portanto, em Cristo você tem liberdade do domínio do pecado. Você pode dizer não, você pode resistir. A segunda coisa de que Cristo nos liberta, isso talvez te choque um pouco, é da lei. Cristo nos liberta da lei. E você vai pensar assim: claro, você tem aquela lei cerimonial, religiosa, a lei que obrigava as pessoas a fazerem sacrifícios, irem ao templo, aquela questão lá dos sacerdotes e tal. Isso, claro, acabou, a gente não pratica mais isso. Tem também a lei civil, que era só para os judeus, e tem a lei moral. Não, a lei moral é para a gente hoje. Bom, é difícil dizer isso, mas não existe essa diferença no Novo Testamento. Porque quando as Escrituras dizem que Deus nos livrou da lei, Ele nos livrou de toda a lei, inclusive a lei moral. Inclusive a lei moral. E antes você pensa assim: Rodrigo é um herege? Espera, que eu vou resolver esse problema. Para Paulo, a lei ela era transitória. A lei ela tinha um objetivo e ela cumpriu esse objetivo. O objetivo da lei era, primeiro, nos revelar a vontade de Deus e, segundo, nos empurrar para Cristo. Deus ele manifesta a sua vontade por meio da lei. Obedeçam a lei e vocês serão salvos se conseguirem cumprir a lei de forma perfeita, sem nenhum tipo de erro. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então a única opção da pessoa é olhar para o Redentor. Porque, bom, olha só, não é que você cumpre os 612 mandamentos da lei e peca em um só, que você vai ser salvo por isso, tá? A lei, ela é 8 ou 80, ou você cumpre ela de forma perfeita, sem descumprir uma vírgula, ou ela vai te condenar. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, o objetivo da lei é tornar o pecador consciente da sua condenação. Era torná-lo consciente da sua incapacidade. Ele precisa de um redentor, ele precisa que alguém cumpra a lei no lugar dele e que represente ele diante de Deus, para que então, através desse redentor, o pecador possa ser salvo. Você está em Gálatas 5, né? Se você voltar algumas páginas e lá no capítulo 3, versos 24 e 25,
Você vai perceber que, na visão de Paulo, a lei era um aio. O aio era um escravo que levava a criança e trazia da escola. O aio não substituía nem o professor nem o pai, tá? Mas de vez em quando ele corrigia a criança. Quando a criança atingia a maioridade, não tinha necessidade de um tutor, né? Um aio mais, a criança não tinha crescido. Então, para Paulo, a lei tem essa função. Ela era um condutor até que Cristo chegasse ao mundo, até que a fé viesse. Olha o que ele diz em Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha o que ele vai dizer agora. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A lei cumpriu o seu propósito. A lei ela te trata como uma criança mesmo, tá? Uma criança que você fala, não mexe na faca, senão você vai se cortar. Não mete o dedo na tomada, senão você vai tomar um choque. Não é assim que a gente trata a criança? A gente não tem que dar essas ordens para a criança. Uma pessoa adulta é assim que você fala hoje. Você não trata um adulto assim. O adulto tem consciência do que ele tem que fazer ou não. A lei nos tratava como criança. Por isso Paulo vai usar a ilustração do aio aqui, é uma ilustração perfeita. Enquanto éramos meninos no entendimento, enquanto nós não entendíamos qual era a vontade de Deus, era a lei que estava lá para nos guiar nessa compreensão. Mas agora que a graça veio ao mundo, você não tem mais que se submeter à lei. Você é uma pessoa adulta. Ao invés da graça de dizer assim, ó, não adulterarás, ele vai dizer, o marido ame a sua esposa e se entregue por ela como Cristo amou a igreja. A esposa se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Ao invés dela falar, não roubarás, a graça diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe e adquira recursos para repartir com aqueles que têm necessidade. Mas a lei falar, não minta, né? A graça vai dizer, falar a verdade uns aos outros, porque sois membros uns dos outros. A graça nos trata como adultos. Ela pressupõe que nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque a lei já cumpriu esse papel. Para Paulo, o templo tinha um objetivo, a arca da aliança tinha um objetivo, a circuncisão tinha um objetivo, o sacerdócio tinha um objetivo, tudo isso tinha um objetivo. Cumpriu o seu objetivo, a lei entrou no mesmo grupo. A lei era temporária. Então, peraí. Então, como? Quem vai me conduzir na vontade de Deus agora? O que vai me conduzir na vontade de Deus é o Espírito Santo, que nos foi dado para isso. É isso. O substituto da lei do cristão é o Espírito Santo. No entendimento de Paulo, ao invés de Deus te dar um monte de livros dizendo que você tem que fazer ou não, ele colocou um professor 24 horas contigo para te guiar na vontade de Deus. E ele vai dizer diversas vezes, se sois guiados pelo Espírito, sois filhos de Deus. Andai no Espírito, jamais fareis a vontade da vossa carne. Aquele que está em Cristo se alguém está em Cristo, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida o livrou da lei do pecado e da morte. Então, para Paulo, o tempo todo, é o que ele vai dizer: o substituto da lei na vida do cristão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E é muito relevante, porque uma vez livre da lei, o pecado perde força na minha vida. O que é o pecado se não a desobediência à vontade de Deus? O que é o pecado se não a transgressão da lei? Agora, se não tem lei, então não tem transgressão. Quer dizer que eu não peco mais? Não, você peca ainda. A questão é que o pecado ele se agiganta com a lei. Ele ganha muito poder com a lei. Porque quanto mais coisas a obedecer, mais coisas a desobedecer também. Paulo vai dizer em Romanos 6,14 que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Retirando o poder da lei sobre nós, Paulo também diz que o
domínio do pecado automaticamente também é retirado. Em 1 Coríntios 15, no finalzinho do texto, ele vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Não tendo lei, você tira a força do pecado. Não tendo lei, se o Espírito, agora você está livre tanto de uma coisa quanto de outra. O poder do pecado é minimizado na sua vida. E muitos de nós estamos vivendo ainda, tentando nos libertar de certos pecados, porque a gente está tentando fazer isso obedecendo a lei, né? Achando que isso vai dar em alguma coisa, quando na verdade nós deveríamos permitir a graça de Deus atuar no nosso interior. A pessoa tem o Espírito Santo, mas quer continuar a caminhada cristã obedecendo a lei. Paulo mostra que a lei não tem poder para justificar, para perdoar, para salvar, ela só pode condenar o homem. É impossível para a lei que você seja liberto por meio dela. É engraçado que nós pregamos sobre a graça, nós falamos sobre a graça, mas nós temos dificuldade de viver a graça. Se eu perguntasse aqui, o que é a graça? Favor imerecido, né? Como é que o cristão é salvo? O cristão é salvo pela graça, por meio da fé. Mas isso não é só o início. A caminhada cristã é toda por fé e toda por graça. A gente acha que se uma pessoa não se livrar dos seus vícios de forma automática, não orar 2 horas por dia, não ler a Bíblia uma vez no ano, não jejuar uma vez na semana, não dizimar, não frequentar todos os cultos, a gente acha que essa pessoa é um falso crente, porque a gente quer impor regras, cartilhas religiosas para essa pessoa e querer medir o cristianismo dela a partir dessas regras que a gente impõe e que na maioria das vezes nem a gente segue. Eu ia entrar no caminho. Então a gente tem que parar de colocar o que é secundário no lugar do primário. Crer em Cristo é suficiente. Crer em Cristo é suficiente. Deus, ele inaugurou uma nova realidade em Jesus Cristo. Quando você vê a doutrina da justificação em Paulo, nada mais é do que Deus agora em Cristo criou uma nova realidade, em que eu que estava morto no pecado fui movido agora para essa nova realidade. Cristo é a justiça de Deus, e é justificado todo aquele que for achado nele por meio da fé. Então você tem um aspecto de transição na teologia de Paulo. Estávamos mortos no pecado. Deus, então, quando cremos em Jesus, nos tira dessa condição, nos tira desse cativeiro e nos põe no Filho dele, de modo que os méritos de Cristo agora estão sobre nós e nós fomos justificados por estarmos em Cristo. Em Romanos, Paulo usa a ilustração da videira, aliás, da oliveira, né? Todo aquele que está em Cristo é como se fosse um galho enxertado nessa oliveira. Estar em Cristo é fazer parte do povo de Deus. E essa é a luta de Paulo com esses judeus aqui. Não era necessário obedecer lei, até porque em Cristo a lei já cumpriu o seu propósito. Ela já nos conduziu a Jesus, nós já estamos em Jesus. Por meio da fé nós somos enxertados nele. Por meio da fé nós estamos nele. E Deus então nos dá o seu Espírito, para que o seu Espírito, não mais a letra fria, nos conduza segundo a vontade do Senhor. Irmão, se você tem estado angustiado, porque tem olhado para outros irmãos e percebido a piedade desses irmãos, quando olha para si mesmo, não consegue acompanhar essa piedade. Alguns irmãos que estão sempre no culto, alguns irmãos que conseguem orar, irmãos que conseguem pregar com muita facilidade, irmãos que vivem uma vida de oração
oração, em casa, no templo, em qualquer lugar, numa sílaba, e você olha para si e fala assim: não é possível isso. Será que eu sou crente mesmo? Às vezes a gente vê o testemunho dos apóstolos aqui e fala assim: cara, eu estou muito longe disso. Irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Porque não é por imitar X ou Y, não é por abraçar cartilha religiosa, não é por você imitar práticas dos outros, não é por você se comparar com o outro que você aceita com Deus. Não é porque você ora, não é porque você prega, não é porque você louva, não é porque você jejua, não é porque você lê a Bíblia, não é porque você dá o dízimo, não é porque você está sempre no culto. Não é por isso que Deus te aceita. Não é. Pela graça de Deus. Pela obra de Jesus Cristo. É pelo que Ele fez por você. E se Ele fez, irmão, está feito. É impossível se desfazer aquilo. E é impossível também acrescentar aquilo que foi feito. Como se o fato de eu orar mais vai me tornar mais aceitável, mais amado. Não, você já é amado. Você já é plenamente aceito. Se você está em Cristo pela fé, Deus te ama, meu irmão. Apesar de você. Apesar das suas dificuldades, das suas limitações, das suas lutas, das suas fraquezas, dos seus fracassos, o amor de Deus está em você, se você está em Cristo. Não é por obediência à lei. Ser guiado na vontade de Deus é uma consequência da salvação. E quem vai te conduzir nisso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Descanse na graça dele. A graça dele é suficiente. Terceira coisa na qual Cristo nos liberta é da morte. Porque para Paulo existe uma matemática muito simples. Pecado mais lei é igual à morte. Todos estávamos debaixo do jugo da lei antes de crermos em Cristo. Todos nós éramos pecadores, portanto, não podíamos obedecer à lei de forma plena. Então a lei vai nos condenar à morte. Todos nós estamos, se fora de Cristo, mortos. E quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando só da morte física, como nós bem conhecemos, ela está falando também de uma morte espiritual. Você já percebeu que as pessoas que não têm Cristo, elas estão um pouco se lixando para Deus e para as coisas de Deus? Já percebeu que as pessoas põem a sua confiança em tantas outras coisas ao invés de confiarem no Evangelho, na obra do Senhor? Elas até podem ter uma vida religiosa, mas quando você investiga essa religião, é uma religião que não tem nada a ver com o Evangelho. É uma religião que não tem poder para salvar ninguém. Muitos, inclusive, nem religiosos são, batem no bolso e dizem: eis aqui o meu Deus. Confiam em pessoas, confiam em coisas, confiam na força do seu próprio braço. Essas pessoas não estão interessadas na eternidade, elas estão interessadas no aqui e o agora. Elas querem se dar bem, elas querem fazer o próprio nome, elas querem ser bem-sucedidas, ter uma vida tranquila, como aquele homem da parábola de Jesus, que construiu mais um celeiro e disse assim: folga minha alma, descansa, que você tem muitos bens. As pessoas estão espiritualmente mortas, elas não têm vida com Deus. E se uma pessoa está espiritualmente morta, ela não tem comunhão com Deus, e ela morre fisicamente, ela vai para a morte eterna, que é o juízo irremediável, irrefreável e eterno de Deus contra uma vida de rebeldia das suas criaturas. Enquanto a pessoa está viva, fisicamente falando, ela ainda pode gozar de alguns perfumes da graça de Deus de vez em quando. A pessoa que não serve a Deus, ainda assim, pode ter uma boa casa, pode ter uma boa família, pode ter um bom emprego, ela pode ter momentos de diversão e satisfação, ela pode ter momentos de alegria, que levem a ela, inclusive, a agradecer a Deus por esse momento. Mas uma vez que a morte física acontece, não há nenhum tipo de descanso, não há nenhum tipo de misericórdia no inferno. Portanto, de todos os inimigos que
eu citei aqui, que prejudicam o homem, de que o homem precisa se libertar, a morte é o principal deles. E a morte é o mais difícil de todos eles. Mas com relação à morte eterna, o sacrifício de Cristo já resolveu esse problema. 2000 anos atrás, o seu juízo final já aconteceu mesmo. Você tem noção de que por causa disso você pode comparecer com confiança naquele grande dia diante do tribunal de Cristo, sabendo que você não vai ser condenado se você está em Jesus por meio da fé. Deus ele não passou a mão na sua cabeça e deixou para lá os seus pecados. Negativo. Todo pecado será castigado. A diferença é que nos crentes esse pecado foi castigado 2000 anos atrás por outra pessoa, mas foi castigado. Deus já não tem nenhuma demanda contra você. Deus já não tem nada a reclamar contra você. Deus não tem nenhuma acusação contra você. Cristo pagou a tua dívida de forma integral. Você está livre da condenação. Você está livre da morte eterna. Você pode andar com confiança de que, se amanhã eu não estiver mais aqui, estarei com o Senhor. O José Bessa diz que para o cristão não faz sentido temer a morte, porque se você descobrisse que ficaria bilionário amanhã, você teria medo de dormir essa noite. Se você descobrisse que estaria no melhor lugar que existe, você teria medo de ir para lá. Portanto, você pode viver esse mundo de cabeça erguida. Sua vida pertence ao Mestre. O que Ele fizer contigo é a vontade dEle. E seja para a vida ou para a morte, estamos no Senhor. Pertencemos a Ele. A morte espiritual, que fazia com que nós não nos interessássemos por Deus, também foi um problema resolvido. Ele nos deu nova vida. Ele nos deu um novo sentido, um novo motivo pelo qual devemos viver. Ele nos ressuscitou junto consigo mesmo para uma nova realidade. Os nossos olhos foram abertos. Deus ele nos despertou do nosso sono. E agora nós podemos ter plena comunhão com Deus. Hoje, já, agora. Isso é uma realidade para nós. Você não precisa de alguém para fazer uma oração com você. Você pode ir, por meio de Jesus, direto ao trono da graça. Você pode estar diante de Deus e permanecer diante dele constantemente por causa de Jesus. E qual é o pai que não gosta da presença do seu filho? O presidente dos Estados Unidos ele pode impedir quem ele quiser de estar no gabinete dele. Mas se o filho dele chegar lá, ele vai deixar o filho pequeno dele até subir na mesa dele, mexer os papéis, bagunçar tudo, ele vai achar a coisa mais linda do mundo. Ele vai achar uma gracinha aquilo. Nós temos que entender que em Cristo nós temos um Pai com quem nós devemos ter um relacionamento vivo. Um relacionamento vivo que já é para a gente hoje. Isso é uma realidade para a gente hoje. Não espere chegar no céu para ter comunhão com Deus. Você pode ter hoje, agora, aqui. Já. A salvação começa aqui. A salvação começa agora. E a morte física, que nós ainda passamos por ela, também já foi resolvida por Cristo. Porque há uma promessa de ressurreição do corpo. Um dia, a enfermidade te acomete. As limitações que você tem, deformidades, problemas, que acabam te entristecendo, isso um dia vai acabar. O que te causa dores no corpo, um dia você não terá isso. Você terá um corpo perfeito, glorificado, imortal, semelhante ao de Cristo Jesus. E a morte física, que era para nos lançar na ira de Deus, olha como Deus faz. Ela agora nos lança nos braços do Senhor. O que antes era para nos fazer mal, Cristo ele tornou em bem. O que era para nos lançar na condenação, agora nos leva para a eternidade com Deus. A vitória de Cristo, então, é uma vitória completa. Não há meia vitória. Você tem orado por uma pessoa? Continue orando. Porque
Deus é poderoso para dar vida espiritual a essa pessoa e conduzi-la à fé. Algum ente querido seu morreu em Cristo, e só de lembrar dele isso te traz muita saudade. Calma, brevemente você estará com ele em um corpo redimido e imortal, habitando com ele e com o Senhor para sempre. Console-se nessa esperança, porque a morte para nós não é o fim das coisas. Ela, na verdade, é o princípio de uma bem-aventurança que permanecerá para sempre. A liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade do pecado. Você pode caminhar em obediência a Deus, em perfeita comunhão com Ele. Você pode viver agora não aprisionado ao sistema do pecado, mas servindo a Deus em novidade de vida. Ele te libertou do pecado. Você não precisa ficar preso também a ordenanças. Ele te libertou da lei. A lei cumpriu o seu propósito, te conduziu a Cristo. E agora em Cristo Ele me dá o seu Espírito. O seu Espírito não só me conduz por esse caminho de obediência a Deus, como Ele age no meu interior. Ele não me deixa ir para longe. Ele não me deixa pecar em paz mais. Ele tem atuado no meu coração. Ele tem me transformado, me conformado à imagem de Cristo dia após dia. E Ele também te livrou da morte. Uma morte que tinha começado nessa vida, fazendo com que você não se importasse com Deus, e que ia desaguar numa eternidade, num eterno estado de morte, eternamente separado daquele que é a vida verdadeira. Mas agora você tem uma vida verdadeira, que te gabarita a hoje ter um relacionamento vivo e saudável com o Senhor, que desaguará numa eternidade de relacionamento pleno com Ele. Você deve sair dessa manhã aqui com o coração grato. Porque se não fosse Jesus Cristo, você não teria condição nenhuma de se libertar dessas coisas. Você deve sair daqui se sentindo livre. Livre não para fazer o que você quer, não que dá na telha, mas livre para fazer o bem. Livre para amar a Deus e ao seu irmão. Livre para dizer não ao pecado. Livre para não temer a morte, não temer o amanhã, não temer as dificuldades. Você deve sair daqui confiando na graça de Deus, sabendo que agora você pertence a um Senhor que é bom, que é soberano e que é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Um Senhor que é justo e pela sua justiça já perdoou os seus pecados. Um Senhor que me segura nas mãos e não me deixa cair de forma irremediável. Um Senhor que cuida de mim e que está comigo quando parece que não está. Minha oração é que hoje você comece uma nova realidade na sua caminhada, tendo essa consciência. Que essa nova realidade te leve a servir a Deus com mais ousadia e alegria. Amém. Vou voltar seus indicados mais um pouco.
queria te agradecer a cada família, a cada irmão que Deus deu condições, né? Porque nós não estamos aqui nessa manhã, nesse dia, como bem pregou o nosso evangelista, porque queremos, mas sim porque o Santo Espírito de Deus, ele que habita dentro de nós, que está dentro de nós, ele nos impulsiona para estar na igreja adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Então, se a gente puder, se os irmãos puderem estar retornando à igreja à noite, cada um com as suas dificuldades, né? Mas se puder estar conosco novamente à noite, Deus abençoe cada um, tá? Deus abençoe cada família que nessa noite, Deus abençoe nesse momento aqueles nossos amados também que não puderam estar presentes conosco nesse manhã, nesse dia. Deus possa estar abençoando os nossos amados irmãos que estão enfermos, que são os irmãos da igreja que estão enfermos. Então, eu peço uma bênção especial do nosso Senhor Deus nesse momento, para que esteja visitando cada lar, cada casa, e que esteja ali colocando a sua mão poderosa naquela enfermidade desses amados irmãos, e nossos conhecidos, nossos familiares também, que ainda não conhecem Jesus. Deus possa estar agindo com a sua mão poderosa na saúde de cada um nesse momento. Oremos. Pai bendito, agradecemos a Deus por esse culto. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos despeça em paz das atividades dessa manhã, em paz, sabendo que fomos livres em Jesus Cristo para servirmos a Deus em novidade de vida. Essa palavra não saia do nosso coração, mas ela gere o fruto, Senhor, o fruto da liberdade, o fruto da paz, o fruto da alegria de servir a Deus. Que nós possamos nos reunir aqui, Senhor, pela Tua graça, mais vezes, cultuarmos ao Teu nome, sabendo que o Senhor é digno de todas as coisas, da nossa adoração, do nosso louvor,
da nossa gratidão, e só podemos fazer isso por causa da obra do Teu Filho. Até que um dia, ó Deus, estejamos pessoalmente contigo, e então poderemos realizar, entregar-te perfeito louvor, perfeita adoração de forma eterna. Essa esperança nunca se aparte do nosso coração. Bendiz o Teu nome nas nossas vidas, ó Deus. Abençoa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, meu irmão e irmã e amigo visitante. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, meu irmão e irmã, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Ninguém pode tomar assento, por hora está se retirando. A palavra está na escola bíblica dominical.